Então, primeiramente, nós precisamos ser amigos da nossa voz. As pessoas precisam evitar o cigarro, ter o hábito de tomar bastante água, em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Não fazer competição vocal, então a gente precisa falar fraco, sem esforço, respirar adequadamente. E quem usa a voz profissionalmente deveria realizar exercícios de aquecimento vocal e relaxamento vocal. Então, isso tudo tem como ser aprendido para que a gente possa, então, ter uma voz saudável. E assim como o corpo, a voz também envelhece. Na verdade, então, quando somos criança, a voz de meninos, meninas é bem parecido. Depois, existe a muda vocal nos meninos, os homens ficam com a voz mais grave. E no envelhecimento, as mulheres com uma queda hormonal da menopausa ficam com a voz mais grave e os homens acabam agudizando um pouco a voz. Esses sintomas do envelhecimento até podem ser um pouco mascarados se as pessoas conseguirem articular melhor as palavras, mexer mais a boca para falar, acaba, então, deixando a voz um pouco mais jovial. E comer chocolate realmente faz mal para as cordas vocais? O chocolate, todas as substâncias que têm leite, elas acabam liberando um muco, secreção nas pregas vocais. Então, não é que o chocolate faça mal para as pregas vocais. Porém, se nós fizermos a ingestão dele antes do uso da voz, eu vou vir aqui falar com a prega vocal pesada, com secreção, com aquela secreção que dá vontade de fazer o pigarro, que deve ser sempre evitado, né, Então, a gente, antes de falar, deveria evitar chocolate, derivados de leite, chimarrão, o café em excesso, chá preto e usar bastante água. Quais são as causas da rouquidão? Muitas são, né? Inclusive causas de edemas por infecções, viroses, enfim. Mas quando a gente fala profissionalmente, o mau uso da voz pode trazer o que nós chamamos de disfonia, que é uma voz mais rouca, né? Ou alguma doença, alguma alteração na prega vocal. Como tratá-la? As doenças de voz, elas têm que ser avaliadas pelo médico otorrinolaringologista. Algumas doenças são tratadas de forma medicamentosa ou cirúrgica e outras são tratadas com terapia, fonoterapia, né? Com o fonoaudiólogo. Maçã e frutas cítricas realmente ajudam? A maçã, ela tem uma propriedade adstringente, então ela é excelente para a voz, ela faz uma limpeza em todo o trato vocal. As frutas cítricas também, elas fazem uma limpeza, eliminam esse muco, secreção que a gente tem nas pregas vocais. Então, elas associadas ao uso da água em temperatura ambiente são excelentes para ter uma boa voz. Para quem sofre com a rouquidão, existe algum tratamento caseiro? Bem, existem muitas ideias, né, de tratamentos caseiros que a gente ouve as pessoas comentarem, pessoas usando gengibre, balas, sprays. O que acontece é que essas coisas que eu referi, por exemplo, ou até algumas pessoas já ouvi dizer que um golinho de uísque melhora a voz, mas o que ocorre? Isso faz uma anestesia momentânea na prega vocal, no trato vocal, e a gente tem a sensação que está melhor, que está falando melhor, mas vai falar com mais esforço e logo ali adiante a voz vai estar pior ainda. Então, o ideal é procurar um médico otorrinolaringologista quando um problema de voz persistir por mais de 15 dias. E o que seriam os nódulos nas cordas vocais? Os nódulos são popularmente os calinhos, então é uma doença na prega vocal, que é o quê? Um calinho pelo uso inadequado e excessivo da voz. Então, pessoas que falam muito, que não respiram adequadamente, que fazem esforço para falar, falam forte e acabam fazendo este nódulo, este calinho, no local onde a prega encosta antes, né? Então, qual é o tratamento dele? Os iniciais são tratáveis com terapia, nódulos maiores com cirurgia. O pigarro pode causar nódulos? Certamente. Quando a gente faz o pigarro, a gente faz uma raspagem abrupta ali na prega vocal. Então, a gente faz uma lesão ali. E
Quando a gente faz pigarro, é porque tem secreção na prega vocal. E aí, como um mecanismo de defesa, depois do pigarro cria mais secreção ainda. Então, ele vira um ciclo vicioso. O ideal é quando há a sensação de secreção incomodando que a gente tome água.